Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 13 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através das funções, onde aprendemos o seu conceito, para que elas servem e a sua importância na linguagem de programação. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através da recursão. E o que seria uma recursão? Ela é uma técnica que facilita a programação de funções e procedimentos em determinadas situações específicas. E é um termo bastante genérico e que não é usado só na computação. Ela remete ao processo de repetição de algo, que pode ser um objeto, uma declaração, que já foi apresentada anteriormente. Ou seja, uma recursão seria basicamente uma função que chama ela mesma. Como podemos observar aqui na figura de Mona Lisa. Então, essa recursão ela pode ser usada na implementação de diversas funções e procedimentos. E eu trouxe aqui para vocês o nosso primeiro exemplo. Então, aqui nós temos um código, certo? E neste exemplo, temos a definição da função. No corpo da função, temos uma chamada para a própria função, o que torna uma função recursiva. Mas essa função não irá retornar nada, porque é chamada novamente antes do retorno, tendo assim uma recursão infinita. Então, rodar um programa como o exemplo anterior irá ocorrer no encerramento do programa por falta de memória, porque toda vez que uma função ou procedimento é chamado, um espaço na memória é alocado para armazenar informações, como os valores das variáveis locais. Então, em uma recursão infinita, a função é chamada infinitas vezes, certo? Então, como a memória é finita, chegará um momento em que não haverá mais memória para ser alocada e o programa será interrompido. Então, o problema da recursão infinita é que a recursão implementada nunca vai parar. Então, aqui nós temos um outro exemplo em que temos o fatorial, certo? O fatorial de um número natural n é uma função matemática representada pela notação de n fatorial e é calculado pelo produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Então, aqui seria a representação de um fatorial de 5, certo? Onde vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultando em 120. E temos também um caso especial, que é o do número 0, em que 0 fatorial é igual a 1, tá certo? Então, o fatorial não é calculado para números negativos, os quais não fazem parte dos números naturais. E aqui nós temos um exemplo de implementação. Então, na função main do exemplo, é lido um número, variável número, né? E é declarada e utilizada a função fatorial, para se calcular o fatorial deste número digitado, certo? E essa função fatorial é organizada através de um comando de seleção if, porque existem 3 casos que precisam ser verificados. O primeiro é se o número passado como parâmetro é negativo, que no caso seria o número menor do que 0. Se for o caso, a função está retornando o valor menos 1 para indicar o erro, que podemos observar nesta verificação aqui, tá certo? O segundo caso verificado é do número digitado ser igual a 0, que seria este aqui, tá certo? Nesta situação, a função não precisa calcular nada, apenas retornar o valor 1, porque temos na definição da matemática que o fatorial de 0 é 1, tá certo? Então, no último caso, nós temos o cálculo realmente do fatorial de acordo com a equação matemática, que seria este cálculo aqui. Então, no exemplo abaixo, temos o comando de iteração for para realizar a multiplicação do cálculo fatorial, que é este exemplo aqui, tá certo? Então, dado que o valor da variável fat é igual a 1 e que a variável i, que indexa o laço, é inicializada com o valor 2, está se fazendo um laço que, enquanto i não for maior do que o número digitado, se atualiza o valor de fat multiplicando seu valor por i. Para um fatorial de 5, nós temos a ilustração aqui no exemplo. Temos a inicialização da variável fat com valor 1
e depois, em sequência de laços, multiplicando o valor da variável fato pelos números 2, valor inicial de i, a 5, valor final de i. Então, essa forma de implementação de fatorial é válida, mas não é mais simples e natural possível. Então, o fatorial ele pode ser definido de acordo com esta fórmula matemática. Nesta fórmula aqui, temos uma definição recursiva, porque podemos observar que o fatorial de n é definido em termos de fatorial de n menos 1. Então, baseado nesta definição, o fatorial pode ser calculado da forma mostrada a seguir. Então, observe que para calcular o fatorial de 5, é preciso calcular o fatorial de 5 menos 1, ou seja, o fatorial de 4, cujo valor vai depender também do fatorial de 3 e assim por diante, até chegar ao fatorial de 0, que já foi definido como 1. Então, esse valor definido é o que faz a função fatorial ter um fim e é conhecido como caso base, tá certo? Então, aqui nós temos essa imagem para ilustrar o fatorial de 5. Porque nós sabemos que fatorial de 5 vai ser a multiplicação do 5 por 4, por 3, por 2 e por 1, que vai dar o resultado 120. Então, quando a solução do problema a ser resolvido pode ser apresentada de forma recursiva, indica que sua implementação via recursão é mais simples e mais apropriada. Então, aqui nós temos um exemplo de função fatorial com recursão. No exemplo apresentado, o que muda é o código da função fatorial, que seria este aqui, tá certo? Neste código, existe a mesma estrutura do if-else que existe na versão iterativa da solução que utilizamos o for, tá certo? Entretanto, o corpo do último else, que é onde calcula o valor do fatorial de números maiores que 0, que foi simplificado. Por quê? Porque agora vai ter uma recursão. Uso da recursão ou da iteração. A recursão é uma técnica poderosa, porém não deve ser considerado um substituto da iteração, pois nem sempre é claro se a recursão é a melhor opção de implementação para a função ou procedimento. Às vezes, a implementação mais fácil de uma solução é a iterativa, usando-se for ou while, que são comandos que nós já aprendemos em outras aulas. Então, aqui podemos observar este código e no exemplo nós temos dois números que são lidos. O primeiro, a variável número, representa um número a ser dobrado, ou seja, multiplicado por 2, e o segundo, variável limite, que indica o valor máximo. Então, aqui no exemplo, ele é uma versão do programa utilizando o for, tá certo? E existe uma variável auxiliar que fica recebendo em cada laço o dobro do valor da variável número. Então, enquanto esse valor não ultrapassar o valor limite, a variável número vai sendo atualizada, sendo seu valor retornado ao final da execução da função. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é recursão. E também implemente de forma recursiva a função do fatorial, que é dada pela seguinte fórmula matemática, que no caso seria esta daqui, tá certo? E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através da recursão, onde aprendemos que uma função recursiva é uma função que chama ela mesma, tá certo? Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.